Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Como todo mundo sabe e cada vez valoriza mais, a educação é simplesmente a base para uma sociedade mais justa, onde os direitos e deveres dos cidadãos são respeitados e cumpridos. Mas é preciso aprender a ensinar os caminhos da cidadania às nossas crianças e adolescentes. Fácil não é, mas com amor, paciência, competência e apoio, é possível obter excelentes resultados com essa galerinha. Achou interessante o desafio? Então continue assistindo nossa entrevista com o psiquiatra Issamitiba. Hoje nós temos uma sociedade onde a separação familiar, a desagregação familiar é um fato que, vamos dizer, já não surpreende todo mundo. Famílias, vamos dizer, estão com pais separados, muitas vezes com novos integrantes, padrastos e madrastas, etc. De pais vivos, né? De pais vivos, de pais que namoram outros, etc. Numa situação como essa, como é que o jovem, a criança, se adapta a essa nova situação? E como, juntando famílias diferentes, os pais podem equalizar as situações ou etc. Eles têm que zerar o passado e criar uma nova realidade. Como é que é essa nova estrutura familiar? Pois é, aí que eu falo que é importante os pais aprenderem com os filhos. Pelo seguinte, para os filhos é a primeira vez que eles estão vendo isso. Não tem conceitos para dizer assim, olha que escândalo a minha mãe com outro homem. Não tem esse conceito. Entendi. Então, se a gente passa esse conceito, o pai vai lá e fala, se viu sua mãe com outro homem, né? Então passa a boca torta. Certo. O filho fica com boca torta. Entendi. Agora, se entende como natural, porque a convivência não estava boa, mas nós somos pais, ele é pai, eu sou mãe, mas separados, né? Então, conjugalmente, somos separados, mas pai e mãe, cada um vai ser pro resto da vida. É verdade. Então, por isso, quem educa são as pessoas que convivem com as crianças. Tanto faz seja avô, tio, irmão mais velho, sabe, tem que ensinar. Tá certo. É a família. Nisso, os orientais têm uma responsabilidade e uma tradição muito grande, não é? O senhor, como um oriental, filho de família oriental, sabe disso. E aí, para a gente falar um pouco desses significados e símbolos, eu queria saber, o que está aqui atrás? O que significa isso? O que significa aquilo? Só para a gente poder ver no contexto da tradição familiar. Me pegou distraído aqui. Esse é um quadro muito afetivamente valioso para mim, porque a minha mãe que escreveu é uma poesia antiga, com escrita antiga japonesa, certo, chamado Sendimon, 1000 letras. 1000 letras. 1000 ideogramas diferentes um do outro. E cada 4 ideogramas formam uma espécie de poema dos Lusíadas, como se fosse assim. Entendi. Então, esse tem um valor muito grande afetivo também, porque a minha mãe... E ele foi feito à mão? Feito à mão, Nossa. em pano. Em pano, que espetáculo. Então, e ela ganhou do Japão o prêmio de melhor calígrafa fora do Japão. Que coisa espetacular. Então, Tá vendo, gente? Eu tinha razão de atentar para isso. E aqueles símbolos lá do outro lado? Aquele é um gong. É um gong. Gong, que essa é uma representa? adaptação. Esse daqui é chinês. Chinês. Mas o gong japonês é mais redondo, direitinho. Tá. Agora, esse daqui representa o budismo para mim, que meu pai era sim. monge budista. Então, sei. Olha, as raízes do que eu falo são aqueles que levam aquela admiração, aquele povo que foi ao estádio e recolheu o próprio lixo. Tá certo. Bom, a gente sabe que o budismo não tem um Deus sobre o qual as atenções religiosas se concentram, mas tem os valores, né? Tem os A valores. história, toda essa coisa. O respeito à vida. A vida. Até que dão vida até desenhos que fazem com pedras, porque alguém o fez. Tá Entendeu? certo. Então até pedra tem que ser respeitada. E o fluxo da vida entre a natureza e as pessoas, os animais dinâmico, e tudo totalmente mais, né? dinâmico. Né? Por isso que a visão, para mim, do budismo é muito mais integral, Sim. ampla, e dá para entender esses processos que estão ocorrendo, porque não tem que usar um critério que foi antigo e que hoje não está batendo mais. Tá certo.
esses valores ficam permanentes na vida da família e das Exatamente. pessoas, né? E que se ensinados hoje, eles aprendendo, eles vão produzir sempre o que aprenderam. Tá certo. Dá trabalho porque não ensinou. Se tivesse ensinado, chegaria em casa, estaria em ordem daquela bagunça. Tá certo. E hoje as religiões não têm assim uma presença tão grande na vida das famílias, talvez porque às vezes não tem resposta para essa ou aquela situação, ou às vezes, vamos dizer, não há um número de religiosos suficientes para estar num contato mais próximo com as famílias, ou então os valores se secularizaram demais e fica difícil. Mas como é que é possível a igreja, de uma forma geral, ou as religiões, participarem da vida familiar junto com a escola e tudo mais, para que a criança tenha uma visão mais ampla de sua vida e da sua inserção dentro da vida? Se a gente pegar a internet e colocar como se fosse, entre aspas, uma religião, Tá, a gente vai entender os jovens hoje. entendi. Porque os valores só vêm de lá, eles seguem, eles se dão bem entre si em qualquer lugar do mundo, desde que sejam conectados. Tá certo. Moral da história, formam uma espécie de religião que não bate com a religião oficial Tradicional, da família. oficial. Não é? Porque essa religião familiar também foi inventada por alguém Aham. para o bem das pessoas do mundo. Compreendo. Agora, a internet é um Deus muito egoísta, porque na realidade ele é um instrumento. Ele não ensina nada a ninguém. Eu tenho que saber procurar. Tá certo. Se eu E não sei selecionar as procurar, informações. isso. Se não, Tá certo. são tantas as informações que chegam que eu fico muito atrapalhado. Eu tenho que ter um padrão. Tá e esse certo. padrão é que nós não estamos ensinando para os filhos. Bom, falar em padrão, falar em coisa mais antiga, coisas de tradição, muitas vezes os avós participam hoje porque envelhecem mais devagar hoje e tudo mais. Eles têm uma participação maior na vida da formação dos netos e tudo mais. E muitas vezes, em famílias mais desagregadas, os avós acabam exercendo um papel em substituição aos pais, ou de forma complementar ou em substituição. Como é que é isso? Isso geraria um conflito de gerações entre as crianças e os avós ou não? Depende da relação do avô com esses pais. Ah, sei. Porque se Certo. a relação do avô com os pais é de complementar, a autoridade máxima ainda é dos pais. Certo. Agora, se os avós tiram a autoridade dos pais, eles têm que assumir a função de pais. Tá Tem certo. que educar aquela parte pessoal dos valores. Honestidade, gratidão, empatia, religiosidade, disciplina, empenho. Tá. São tantos os valores que cada vez que quebra um deles, quem está atento percebe. Entendi. Agora, quem não tem, como é que vai cobrar? Não Tá identifica. Isso por causa de um segredo fundamental, que o nosso cérebro foi feito para dar para nós tranquilidade, zona de paz, né? Zona de conforto. Certo. Ninguém sente falta do que não conhece. É por isso que o pobre aguenta ser pobre. Porque Tá se ele certo. soubesse a exposição que ele está, as doenças, a falta de água, saneamento básico, Ele tudo não isso, aceitaria isso. não aceitaria. E hoje já não está aceitando, né? Porque a vida está mostrada na televisão, agora, nas novelas, nos livros e na escola, na internet, não é? Isso, é. Então, hoje é necessário haver mais equilíbrio na sociedade, justiça social, para que as pessoas se sintam produtivas, respeitadas, participantes, E né? aí está no mérito, Uhum, não está no nome da pessoa. tá certo. Toda vez que alguém se reporta a algo da família, ele perdeu a força pessoal. Uhum, tá Então, as certo. pessoas têm que saber que fora de casa são pessoas. Certo. Né? E os valores da família estão representados por essa pessoa. Quando ele faz algo que não deve, está envergonhando também a família. A família. Por falar nesse assunto, às vezes a gente vê grupos familiares totalmente em briga, irmãos que odeiam os irmãos, uma situação assim que às vezes eu vejo, não é só em novela, não. A novela retrata um pouco aquilo que acontece na vida, É verdade. né? Então eu pergunto, esse ódio que existe entre irmãos, foi um erro na formação deles? Faltou autoridade. Sei. Autoridade que fosse respeitada e fosse ouvida na hora de conflito. Meus pais, se um irmão ofendesse o outro, tal, ele ficava uma Entrava rara. no meio e resolvia. Entrava no meio, não deixava. Ele Exatamente. dizia: você não faz ideia
o quanto o seu irmão ou a sua irmã é importante para você. Exatamente. Né? Então, faltando essa autoridade, os ratos saem não é? Então, por isso é que a minha força na educação é para que os pais recuperem essa autoridade, não a força. A autoridade é eu reconhecer no meu pai um poder educativo, de ajuda. Certo. Eu não posso receber só ajuda material e achar que basta. Tá certo. Bom, eu acho que nós falamos sobre muitos assuntos aqui, teríamos que continuar muito tempo falar com uma autoridade como o Dr. Issam Tiba, que além de médico, conhece as questões orgânicas e tudo mais, enxergou a vida sob o lado da mente humana e da agregação entre as mentes, que é a educação. Muito obrigado, doutor Issam, um grande abraço, que Deus nos proteja a todos, né? E que possamos ser capazes, cada qual, de sermos elementos criativos na história da humanidade. Obrigado. Tudo de bom, viu? Espero que você tenha gostado.